Nós continuamos na nossa série em ouvido, mas antes de eu comentar com você sobre essa casa, eu quero convidá-lo a olhar, a apreciar essa chuvinha do início de setembro na Flórida Central. E aproveitando, já que está chovendo, é um bom momento para eu explicar o que significa essa parte, essa depressão no terreno com um pouquinho de água que a maioria dos condomínios vai ter. Isso se chama dry pond. O que significa? É uma área que a própria construtora é obrigada a cavar para que, quando chove ou se chover muito, toda a água é canalizada, né, da rua e tudo mais para aquela localização, evitando que haja inundação. Então, essa é uma área super importante, você sempre vai ver nos condomínios. Às vezes, esse dry pond, a grande maioria das vezes, não vai ter água. Ele sempre vai estar ou molhado ou mais cheio na época de verão, entre junho até o final de setembro, que é uma época de muita chuva. Mas, agora que a chuva cedeu um pouquinho, nós vamos voltar para a nossa conversa de hoje. Nós estamos numa casa idêntica à casa modelo que eu te mostrei no domingo passado. Tá? Então, aquela casa que tinha um terreno super profundo com uma vista para uma vegetação e lago, tá? Num condomínio muito próximo daqui. E por que eu te trouxe nesta casa? Primeiro, porque a planta é igual e naquela ocasião, naquele momento, eu comentei que essa casa poderia ser construída totalmente térrea ou como a construtora fez na casa modelo, com mais um quarto, um banheiro completo e um loft muito grande. Esta casa aqui é térrea, tá? Então ela tem 3.460 pés quadrados, que são aproximadamente 315 metros quadrados de área de ar-condicionado. Ela tem 4 quartos, 3 banheiros completos. E por que eu te trouxe aqui, além de te mostrar a planta térrea sem o loft? Para que você entenda como é uma casa spec, como a construtora definiu todas as opções desta casa. Então vamos começar pelo começo para que você consiga entender melhor. Lembra que quando nós entrávamos na casa de domingo passado, eu comentei que eu tinha um hall muito largo, que eu continuo tendo aqui, porém, neste ambiente que a construtora optou por subir uma parede, colocar 2 portas, eu tenho o meu den, ou o meu escritório, ou a minha biblioteca, academia, enfim, o que você quiser decorar nesta posição. O que nós tínhamos na casa modelo? Uma meia parede, dividindo esse ambiente que parecia uma adega, um estar formal, com uma sala de jantar formal, que agora, nesta casa, sim, é uma sala de estar formal. Aqui, nesse ambiente, a sensação quando a gente chega nessa casa é que ela é muito menor do que ela efetivamente é. Tanto é que eu levei um tempinho só para me localizar, além de que a planta estava rebatida, para colocar toda a mobília de novo aqui dentro na minha cabeça, tá? Só é um exercício que eu faço visualmente. O tamanho é idêntico, tá? Então, semana passada, uma mesa de jantar aqui. Eu tinha o meu sofá virado para a televisão naquela parede, 2 poltronas aqui e um bench logo ali. Idêntico, idêntico. O que a construtora fez aqui? Então ela escolheu um piso que é um piso cerâmico, imitando uma madeira bem clara. Ela escolheu uma uniformidade de cores de acabamento, com acabamentos que, sim, são um pouco mais simples. Por quê? Porque o piso em madeira, ele é muito mais caro do que o piso cerâmico. Mas essa casa, se você conseguir visualizar tapetes, decoração, talvez não faça muita diferença a questão do piso. O que mudou? Aqui na cozinha, ela colocou lá na outra casa um acabamento waterfall, que a gente chama, aonde eu tampo
vai para a lateral do armário. Eu tenho appliances de uma linha um pouco mais simples e essa casa, tá? Você vai ver que isso aqui tá meio torto. Não tá finalizada ainda, tá? Então tem coisas aqui que ela está acontecendo. Depois eu te mostro que tem uma outra parede também que precisa de uma pintura e tal. Mas ela manteve, eu tenho um backsplash, só que não é o mesmo quartz que subiu aqui na parede. Eu tenho, o que mais? Ela não entrega com a geladeira, enfim, então são alguns detalhes que vão mudando, porém o valor dessa casa é um valor significativamente menor do que da outra semana. Além disso, é importante para você entender o porquê que eu comento, olha, essa mesa tem aproximadamente tantos metros para tantas pessoas, porque num momento desse que você entra numa casa como essa, você não se assuste, que é muito pequena, que não vai caber a tua mobília. Cabe, tá? Então eu faço sempre questão dessa, olha essa circulação, olha, eu consigo dar 2 passos e tal, para que a pessoa vá percebendo que as casas são efetivamente grandes, tá? E aqui, esse é o exemplo perfeito, porque a sensação quando você entra, nossa, que casa pequena. Ela não é pequena, é uma casa muito grande. Bom, o que é importante? A construtora escolheu todas as portas com a altura mais alta de 8,4 pés, todas elas, aonde você for, as portas são altas, isso é um excelente upgrade. Ela manteve lá as janelas lá em cima, excelente upgrade. A cor do quartz não compromete, tá super bonito, um excelente upgrade. Adoro que ela escolheu um cooktop. A gente tem a coifa com saída externa. Nós temos os 2 gavetões aqui, ó, que isso é super bacana, muito funcional para a cozinha, para o dia a dia. E a despensa ficou imensa, porque lembrando, eu não tenho uma escada para o andar de cima, então eu ganhei uma despensa muito maior. E se você lembrar, essa porta aqui era de vidro. Lembra que eu comento que aqui tinha uma bancada, um armário, que eu faria meu cantinho do café e eu só tinha a parede acabando aqui. Eu ganhei mais tudo isso de profundidade. Eu acho bastante despensa. Acho que se eu usasse até aqui era muito. Mas existem famílias maiores e eu entendo que aqui a gente pode até acabar colocando louça, fazendo um monte de coisa. Antes de nós irmos para os quartos, eu quero que você venha aqui comigo porque ficou maravilhoso. Eu tenho uma área muito grande aqui. Eu pensaria num mudroom divertido, funcional nessa área, porque é muito grande mesmo, ao ponto de eu poder ter armários aqui, bancadas para sentar, enfim, dá para fazer muita coisa nessa posição. Continuo com o meu lavabo aqui nos fundos. O interessante é que, por mais que ele esteja nos fundos da casa, eu não tenho que passar pela área íntima, eu estou sempre numa área comum, né? A única coisa é que se você tiver, sei lá, uma festa, alguma coisa, vai ter que estar com esse ambiente aqui mais organizado, tá? Agora, a gente vem para a lavanderia. E aqui que eu comento, ó, eles estavam arrumando, então estão pintando ainda. Se você lembrar, a construtora tinha feito armários aqui em cima, tinha feito, esse tampo tá ok, ela só inverteu, ela tinha deixado esse espaço para o pet e aqui e ao contrário, né? Só tinha substituído e mantido uma gaveta. Nessa posição, ela tinha feito aquilo que eu chamei de um pequeno escritório, mas olha só, é um outro depósito bem grande. E aqui é perfeito, porque a gente usa muito, por mais que a gente tenha um piso frio, que eu chamo, né, que é um piso cerâmico, ou até mesmo uma madeira e tudo mais, é muito comum a gente aspirar esse piso. E aspirador é algo bem chatinho de guardar, né? Porque ele é todo disforme, tem a mangueira, enfim, é muito confuso. Ali é um lugar perfeito, então você consegue organizar super bem a sua lavanderia. E a Flórida é muito Curitiba, né? Porque chove, faz sol, a única coisa que aqui não fica frio, mas lá em Curitiba ainda faz frio no mesmo dia. Então estava chovendo torrencialmente a questão de 10 minutos atrás, agora já está querendo abrir um solzinho, mas o calor continua o mesmo, então muito abafado lá fora.
E depois até vou mostrar para você aqui, ó. Olha só como é engraçado. Não sei se consegue ver, mas tem uma umidade lá do lado de fora. Por quê? Aqui dentro tá bem frio, a construtora deixou essa casa com uma temperatura baixa e lá fora tá muito calor. Então você vê essa condensação nos vidros. Cheguei naquele momento que eu parei aqui e comecei, aqui é um quarto, aqui é um banheiro e lá é um outro quarto. Se você lembrar, nessas duas paredes eles tinham colocado uma pequena prateleira e várias gravuras, fotografias e tal. Quando não tem a decoração, a sensação que a gente tem é que esse corredor é muito menor, mas não é, é o mesmo tamanho, tá? Então eu tenho esse quarto aqui, excelente, com duas janelas, mais um walk-in closet. Vou ter o meu banheiro e tá interessante que é o seguinte, por mais que ele esteja com acabamentos mais, não chega a ser simples, mas é um acabamento mais uniforme, assim, tá tudo muito claro. Eu particularmente gosto, por quê? Porque depois a minha decoração ou a cor das minhas toalhas que vão fazer a diferença no ambiente. E eu não canso desse ambiente, porque ele é um ambiente neutro. Então, às vezes, a gente acha que é simples, mas não, ele é neutro. Agora, a gente chega no segundo quarto, aqui deste lado, e eu tenho mais um walk-in closet. Nossa, esse é bem grande. E agora aqui, de novo, mesmo a porta do closet é uma porta alta. Tudo isso faz com que a casa fique mais elegante. Você tem uma grandiosidade no tamanho dela, tá? Ele tem um pé direito bom e as portas altas fazendo com que o meu ambiente fique maior. 2 quartos aqui desse lado. Eu vou de novo lá para frente da casa para te mostrar aquela suíte júnior, mas antes de nós irmos, só para você se localizar, se você assistir o vídeo de novo da outra semana, você vai ver essas 2 colunas e esses 3 espaços entre elas, para você tentar se localizar como a casa é a mesma casa. O que mudou é que eles fecharam essa parede para fazer um escritório. E agora aqui a gente tem aquela areazinha de descompressão. É bem mais agradável falar aqui dentro por causa do carpete, porque lá ele reverbera muito o som, sem nada dentro, né? Sem nenhum tapete, nenhum tecido. Aqui é bem mais agradável. Então vamos lá. 3 janelas na frente da casa. É uma casa de esquina. Um excelente terreno. Por que é legal? Aqui na frente eu tenho um pound, que você vai ver que ele já está muito mais cheio do que o pound lá de trás. Então eu não tenho vizinhos. Você tá vendo? Eu vou ter um único vizinho, porque eu não tenho vizinho nessa lateral, eu não tenho vizinho na frente, eu não tenho vizinho nos fundos. Eu só tenho um vizinho na minha esquerda. A suíte júnior, a mesma coisa. Adorei a cor, tudo bem neutro. Olha lá, um azulejo branco maior, mas que vai até o teto. Eu tenho um box, né, de vidro frameless, que a gente chama, sem nenhuma moldura. 2 nichos para shampoos e tal, achei ótimo. E gavetas na minha pia, perfeito. E aqui o meu walk-in closet. E agora, finalmente, a gente vai para a suíte principal, aonde eu tenho as minhas portas duplas. Tcharam! Agora aqui, então, eu estou no meu hall, minha câmara de descompressão, e eu vou fazer o mesmo caminho da outra casa. Eu cheguei no banheiro. Eu particularmente me senti muito mais confortável nesse banheiro do que da casa da semana passada. Eu acho que é por causa da cor, dos acabamentos, e eu acho que eu sou uma pessoa muito mais neutra para escolha. De novo, porque eu acho que toalhas, de repente, a decoração faz com que o ambiente se modifique muito. Então eu gostei muito da cor que eles escolheram. Ele é uma cor areia, não é mais aquele amarelo de antigamente, que tudo aqui era muito amarelo. Eles já pintam as paredes de uma cor também areia, não vai mais para o amarelo e nem é branco, é um off-white talvez. Vou ter a minha pia grande, a outra pia grande, o closet para quem tem menos roupa, um closet para quem tem mais roupa, e aqui o toalete também
com privacidade. E sem falar na minha freestand tub, que está numa posição super agradável. E agora nós voltamos pela minha áreazinha aqui de descompressão. Chego na suíte. Aqui que a sensação, eu também tenho a sensação que o quarto é muito menor, mas eu sei que não, que é o mesmo tamanho. Lembra que eu comento do rebaixo do teto, que deixa o quarto mais elegante, tem um volume maior? Eles também fizeram aqui, escolheram como um opcional. Então, vamos às informações técnicas. O nome dessa planta é uma planta chamada San Marino 2 sem o segundo andar. Ela tem 3.460 pés, que são aproximadamente 315, talvez um pouquinho mais, em metros quadrados, 4 quartos, 3 banheiros, 1 lavabo, 3 vagas de garagem. Valor pedido, R$ 964.990. O que eu quero destacar nesse condomínio? Eles têm apenas 29 casas. Então vamos recapitular. Nós fomos no domingo passado a um condomínio da própria construtora, onde tinham 47 casas. Esse tem 29. E eu vou mostrar ainda um condomínio com apenas 58 casas, tá? Que é vizinho aqui. Esse que tem apenas 29 casas, as casas têm 90 pés de frente. Então ele é um condomínio menor, porque a construtora optou em construir menos casas em terrenos maiores. O que é importante você saber? Então, não tem clubhouse. Normalmente, esses condomínios com casas maiores, a tendência desta clientela é ou não ter uma piscina ou ter a sua própria piscina. Tá? Então, é uma escolha de cada morador, mas não há uma área comum, não tem um playground, são simplesmente as casas. Valor da taxa condominial, $178 por mês. Por quê? Porque a gente tem que cuidar da grama de todo o condomínio, toda a grama comum do condomínio, manter os dry ponds, e isso custa porque eu só tenho que dividir entre 29 famílias. Espero que você tenha gostado desse exercício de olhar uma casa decorada, belamente decorada, com uma casa vazia, como a construtora entrega. E por que eu faço esse exercício? Para não criar frustração. Por quê? É muito comum, eu sempre falo, cuidado, olha, quando você olha a casa modelo, a gente se encanta, a gente quer morar naquela casa. Mas quando você receber, as suas paredes vão ser todas da mesma cor, a gente não tem as cortinas, não tem toda essa mobília. E quando você recebe a tua casa assim, ela é uma tela vazia, onde você pode pintar do jeito que você quer, com a identidade da sua família. E não se esqueça que nesse processo eu estarei com você para te ajudar a entender tanto as dimensões quanto o tamanho, relembrar o que tinha em cada uma das casas, enfim. E nesse momento eu quero te convidar a assistir o vídeo dos meus clientes sobre como é o pré-venda e também o pós-venda, porque após a entrega das chaves da sua casa, eu continuarei conversando com você ativamente. E se você gostou desta casa, gostou de Oviedo ou gostou de outra região aqui em Orlando, na Flórida Central, entre em contato comigo por telefone, por WhatsApp ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.